Olá pessoal, meu nome é Natália Paulino e esse é mais um Now Talks. Hoje eu tô aqui com o Arthur Wichmann, ele é Head da XPA, ou seja, da XP Advisors, e faz toda a gestão dos fundos exclusivos e outros mandatos da XP. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Natália. Como é que você está? Tudo ótimo. Obrigada por estar aqui hoje. Imagina, grande prazer. Legal. Arthur, a gente sabe que você tem uma trajetória aí pelo mercado financeiro brilhante, passando por casas super conceituadas, inclusive pela Verde, onde você ficou bastante tempo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você começou e, enfim, quais foram os principais casas que você passou, as principais atividades. Bom, eu comecei há 25 anos atrás num banco carioca, que era da família Almeida Braga, chamado Banco Icatu, que nem existe mais, né? De lá eu saí, eu fui para o Pactual antigo, né, que a gente chamava a Pactual, né? André Jacuzzi, o ministro Paulo Guedes, Luiz César Fernandes, né? Fiquei lá uns quase 3 anos. De lá eu saí e fui para o UBS, para o Banco Suíço. Eles me mandaram para a Suíça para tocar os fundos de mercados emergentes, eu fiquei 5 anos lá. De lá eu fui para o Canadá para tocar Estados Unidos e Canadá, também dentro da UBS Asset. E aí em 2008 eu voltei para o Brasil. Fui trabalhar com o Luiz Stuberger na Verde, na então chamada Credit Suisse Hedging Grifo, né? Ficamos lá de 2008 até 2015. Em 2015 a gente fez uma proposta para o Credit Suisse, onde ele separou a gestora, a gente comprou a gestora do Credit Suisse, então eu fui um dos sócios fundadores da Verde, né? Fiquei lá de 2015 até 2019, em 2019 saí, fiquei num certo sabático, levei a família para a Califórnia justamente para tentar ficar na frente desse processo aí de tecnologia, mudança, essa interseção entre tecnologia e investimento. Voltei logo no iniciozinho da pandemia, ajudei alguns amigos meus a organizarem um pouco a gestão de portfólio da família Hermílio de Moraes no Grupo Votorantim, dentro de um family office chamado Citrino. E aí a XP apareceu na minha vida em setembro de 2020, né? No meio da pandemia, aquela confusão toda. E para quem passou o tempo todo tentando estudar pelo menos os últimos 5 anos, essa interseção entre tecnologia e investimento, né? Quer dizer, uma oferta de uma empresa como a XP que está no vértice, está dentro dessa confluência entre tecnologia e investimento, assim, era interessante demais. Assim, casamento perfeito. Era o casamento perfeito. Eu queria saber como é que aquele negócio funcionava do lado de dentro, entendeu? Então, assim, tô lá como CIO do Private desde setembro do ano passado. Muito legal. E pra gente, é um baita prazer poder ter você administrando os fundos exclusivos dos nossos clientes e estando com a gente dando essas recomendações macros que são muito ricas. Poxa, obrigado, gente. Uma coisa eu garanto para vocês, eu queria garantir para vocês, olha, a gente tem muito orgulho do time inteiro que está lá, entendeu? Eu jogo a média para baixo, mas o time todo é muito, muito bom, tá? Então eu garanto para vocês que o time inteiro do Private é fenomenal ali, o time inteiro da XPA, mas os times de gestão são muito bons. Muito bom. Arthur, eu tenho algumas perguntas aqui para você e eu queria começar um pouquinho abordando sobre cenário, né? A gente passou por alguns cenários bem extremos nos últimos meses, com Covid, eleições americanas, e agora eu acho que o que mais preocupa é a questão dos juros nos Estados Unidos, né? Você quer abordar um pouquinho esse tema? Qual que é a sua visão sobre isso, sobre inflação, enfim? Então vamos lá, eu acho que você tem toda a razão. Talvez uma das características mais marcantes do mundo que a gente está vivendo hoje em dia seja a gente está experimentando alguma coisa que é nova, provavelmente para boa parte dos profissionais no mercado, que é um mundo de crescimento hiperacelerado. Verdade por causa do efeito base da Covid, mas assim, de certa forma a gente nunca experimentou isso, quer dizer. Quando você olha para as projeções do Banco Central norte-americano, o Fed espera que a economia norte-americana cresça 6,5% esse ano, né? Quando você olha para as projeções para a economia chinesa, né? Assim, a economia chinesa vai crescer alguma coisa acima de 7%, provavelmente 8% esse ano, né? Então, assim, a gente está experimentando um mundo numa velocidade que a gente nunca experimentou. E aí tem duas coisas que são importantes da gente dizer. Assim, por que isso está acontecendo, quão duradouro isso é, e depois, de verdade, por que o mercado leu de forma errada essa saída da crise, né? A primeira questão é a seguinte, por que o mercado leu de forma errada?
Porque, de forma geral, o mercado sempre briga a guerra passada, né? E a guerra passada foi a crise de 2008. E 2008 foi a saída de crise mais lenta dos últimos 50 anos. Você lembra, a gente criou o termo Jobless Recovery, aquela coisa toda, né? A economia 2009, 2010, ela não pegava, né? E dessa vez não. Dessa vez a gente saiu de uma forma extremamente acelerada, né? Qual que é a diferença, né? E isso é importante para a gente prever a inflação e para a gente prever a trajetória de taxa de juros. Tem 3 diferenças básicas, né? Primeiro, resposta de política fiscal, né? Em 2008, o tamanho do buraco, que a gente chama de ato de produto, quanto que faltava para chegar no plano emprego, era mais ou menos $1 trilhão, né? E o governo norte-americano fez um programa naquele momento de 700 bi, né? Então, que era um programa já considerado um programa bastante grande para a época, né? Mas isso significa que você deixou ainda 300 bi para o setor privado, entendeu? Escalar para chegar no PIB potencial, né? Dessa vez, né? O governo norte-americano, o PIB, o hiato de produto era mais ou menos 1 tri. O governo norte-americano, no primeiro programa do governo Biden, fez 1,8 tri, né? Então, assim, não só você tapa o buraco, como você faz um montinho em cima dele. Você lembra, em 2008, a Europa entrou imediatamente depois da crise em programas de austeridade fiscal, né? Os alemães diziam, não, corta gasto. Viram a crise da Grécia, né? O problema fiscal na Itália. Agora não, a Alemanha está fazendo política fiscal expansionista. Então, o mundo inteiro aprendeu com a crise de 2008, então a política fiscal é muito diferente. Segundo, política monetária, né? Em 2008, os afrouxamentos quantitativos, o que a gente chama de QE, eles eram uma curiosidade teórica, né? Tinha lá o paper do Bernanke, a gente falava um pouco daquilo, mas o Banco Central norte-americano nunca tinha feito aquilo, né? Então ele pegou o balanço dele de 800 bi, levou para 4 tri. Quanto tempo ele levou para fazer isso, né? 5 anos, né? Então, se ele foi levando o balanço, ele fez o QE1, depois ele fez o QE2, depois ele fez o twist. Dessa vez, ele pegou o balanço em 4 tri, levou para perto de 8 tri, em quanto tempo? Em quase 6 meses. Então, assim, a gente fez e colocou tudo em hipervelocidade, né? E a terceira, e talvez uma das características mais marcantes, tenha sido o sistema financeiro. A crise de 2008 ela foi uma crise do centro do sistema, né? Do sistema financeiro, dos bancos. A gente brinca que os bancos são o encanamento através do qual a liquidez circula numa economia. Em 2008 esses canos estavam entupidos, né? Então os bancos centrais injetavam a economia numa ponta, saía um pouquinho de água aqui, saía um pouquinho de água do outro lado. Agora não, de forma geral os bancos estão bem capitalizados, os sistemas financeiros funcionam, então a liquidez flui perfeitamente. Então isso significa que todas as suas políticas estão funcionando e você vai sair da crise de uma forma acelerada. E aí a segunda parte da pergunta, para não me estender muito, é sustentável e a gente tem que se preocupar com o aumento de juros? A gente acha que sim, é sustentável. Por quê? Porque quando você olha, pelo menos para a economia norte-americana, os grandes blocos, você olha o consumidor norte-americano, isso é um dado do Fed de St. Louis, né? Ele pega e ele mede, olha, quanto eles receberam de Corona Voucher, de auxílio, complementação de renda e quanto foi consumido, né? E a diferença disso é poupança. E ele fala assim, olha, nas nossas contas, o consumidor norte-americano está com um excesso de poupança de 1,5 a 2,5 trilhões de dólares, né? Então isso significa que, poxa, quando você solta as pessoas para voltarem a consumir, quer dizer, a renda está lá, né? Então assim, você tem, tudo bem, a poupança vai ficar alta durante algum tempo, esse é o padrão pós-crise, mas a capacidade de consumo está lá. O JP Morgan veio com resultado, acho que foram 3 semanas atrás, e ele faz uma radiografia da saúde do setor corporativo norte-americano. Ele fala assim, olha, eu acho que as empresas, na nossa opinião, as empresas nos Estados Unidos têm um excesso de caixa de 3 trilhões de dólares, né? Então, quando você olha para isso, você fala, o consumidor está bem, as empresas estão bem, isso não significa que a economia norte-americana vai crescer 6,5%, que é impossível isso, né? Ao longo do tempo. Mas significa que o crescimento, depois desse pico, ele pode se sustentar. E aí a gente tem que começar a preocupar, você fecha o hiato de produto, você chega no plano emprego, e aí a pergunta é, o que vai acontecer com a inflação, né? Porque a gente chega no plano emprego e depois desse plano emprego, o governo Biden ainda tem outro programa de estímulo, que ele começou com 2,25 tri, agora ele diminuiu e falou, não, vai ser 1,8, 1,9 tri, mas isso é uma preocupação grande nossa. Por quê? Porque você já fecha o hiato de produto, você coloca todo mundo no mercado de trabalho teoricamente empregado
e em cima disso você ainda joga 1,8 tri de demanda. Num mundo de juros zero, com o Fed comprando 120 bilhões de títulos por mês. Então você olha e fala assim, não, olha, essa combinação é uma combinação potencialmente perigosa para você ter um spike inflacionário. Você já teve números de inflação altos nos Estados Unidos que foram muito efeito base e interrupção de cadeia de oferta, o que a gente chama de choque de oferta, e o Fed diz, olha, a inflação vai ser uma corcova, mas a gente tem pré-condições para que essa corcova ela não seja só uma corcova, ela se estenda durante mais tempo. E essa é uma preocupação que a gente tem. Uhum. É engraçado, né? A gente, desde o começo dessa crise, a gente não sabia muito bem ainda como iriam caminhar as coisas. Em alguns momentos falaram numa recuperação em U, outros momentos falaram numa recuperação em V, mas de fato a gente está vendo uma recuperação bem rápida, né? Na China, por exemplo, a gente tem acompanhado como tem mexido no preço das commodities, né? Através assim, dessa demanda por aço, enfim. E você tem estudado muito China, né? O que você está vendo dessa ponta de China? Olha, a China tem vários aspectos super interessantes e alguns super intrigantes, né? Assim, primeiro, você fala em crise, o chinês não sabe mais do que você está falando, né? O PIB chinês cresceu ano passado, né? No ano da pandemia ele cresceu 2,3, tudo bem que é abaixo do padrão chinês, mas ele já cresceu bastante. Esse ano, entendeu? Eles estão lidando com a pandemia de uma forma relativamente bem sucedida e vão crescer bastante, né? Então, quando você olha para a China, né, a segunda maior economia do mundo, e isso inclusive tem implicações importantes para quando a gente for falar de Brasil, mas assim, a segunda maior economia do mundo crescendo de uma forma bastante acelerada, tá? Na verdade, a China está até ao contrário. Quando você olha o que eles fizeram no início do ano, eles estão tirando um pouco o pé do acelerador, dizendo, olha, essa velocidade aqui a gente já está perto de onde a gente gostaria estar em termos de velocidade de cruzeiro. Reclamaram recentemente e tomaram medidas sobre os preços de commodity altos, estão dizendo, poxa, o preço de aço está alto demais, o preço de minério de ferro acima de $200 por tonelada não se justifica, aquela coisa toda. Então, assim, a China está indo na direção contrária, né? Quando você fala assim, crise, o chinês não sabe mais do que você está falando. Ele fala assim, não tem crise. A gente vai ter um crescimento acelerado, né? Então, eu acho que esse é o modelo pelo qual a gente tem que pensar o mundo. As duas maiores economias crescendo rápido, a economia europeia, que passou por uma segunda recessão, saindo agora, porque ela está resolvendo o problema da vacinação. Você já está vendo Portugal abrir para turismo, a Itália abrindo para turismo, né? Então, assim, você vai... E aí você tem o quarto grande bloco, que é o Japão, que esse ainda está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Você está tendo os repiques de caso, Osaka fechou, aquelas coisas todas. Mas, de forma geral, você vai ter um crescimento global sincronizado, ou pelo menos uma volta de um crescimento acelerado durante algum tempo. Tá? E acho que esse é um cenário extremamente benigno, pelo menos do ponto de vista externo, para um país como o Brasil. Sim. E você acha que o Brasil se enquadra nessa recuperação e nesse movimento de crescimento, ou aqui ainda, até abordando um pouquinho esse tema, você acha que a gente vai ter ainda muita volatilidade até relacionada ao nosso cenário político, próximo às eleições? Então, sim. A pergunta é quando a gente começa a ter essa volatilidade, porque quando a gente vê o Brasil, e efetivamente a gente vê o Brasil em uma trajetória de recuperação de PIB, né, ao longo do segundo semestre, por quê? Porque a gente começou bem atrasado na questão da vacinação, mas a gente fez um catch-up, ainda não está na velocidade que a gente gostaria, mas a gente vê ao longo do segundo semestre, né, você tendo já uma parcela razoável da população brasileira, especialmente a população mais vulnerável, que é a população que lota as UTIs, né, que causa o problema de sobrecarga do sistema de saúde. Aí você já vai ter uma percentual razoável dessa população já vacinada. Uhum. Então você pode, aos poucos, soltar as medidas de restrição de circulação das pessoas, o que significa que o PIB deveria acelerar ao longo do segundo semestre. Então a gente está relativamente otimista com o crescimento no Brasil. Você pode ter um crescimento aí de 3,5%, até um pouco acima disso, né? Aí você fala assim, poxa, mas esse é otimista ou pessimista? Bom, comparado com o tamanho do buraco que a gente caiu, a gente sequer chega ao nível de 2019, mas é crescimento, né? Você está recuperando, né? Então você está nessa trajetória de recuperação. Então acho que o segundo semestre é o semestre da recuperação, daquela sensação de que, finalmente a gente está emergindo de uma crise que é uma crise profundamente dolorosa do ponto de vista psicológico, porque ela te força a ficar isolado, né? Então, assim, quando você olha para isso, o segundo semestre para a gente é um semestre que tem essa característica, a característica da recuperação.
Aí você fala assim, poxa, mas a gente tem que começar a se preocupar com política quando? Essa é uma excelente pergunta, Natália, porque provavelmente essa vai ser uma eleição bastante dura. E dura no sentido de que eu acho que vai rolar pedrada para tudo quanto é lado, entendeu? Você tem dois campos que são opostos e que se detestam, né? Entendeu? Dois, por enquanto, pré-candidatos, né? O presidente e o ex-presidente Lula, com taxas de rejeição muito altas, né? Tanto na esquerda quanto na direita. Então, assim, essa é uma fórmula, né? E a busca hoje em dia de uma terceira via, né? Chamada terceira via, né? De um candidato mais centrista, tal, assim, mas que é muito difícil. Né? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vê a expectativa de um mundo eleitoral que cause mais volatilidade no mercado. Então, a gente olha para 2022 e fala, ok, a gente vê a recuperação e acho que é a hora da gente prestar atenção na recuperação e na velocidade de recuperação da economia brasileira, mas em algum momento, acho que até antes de 2022, a gente já tem que começar a ficar prestando atenção no ciclo eleitoral. Uhum. Sempre influencia muito o nosso mercado. Quando você olha, você pode até fazer um argumento que já está influenciando, porque quando você olha a taxa de câmbio brasileira, né? Vamos falar do real aqui, que é uma variável difícil de prever. Poxa, minério de ferro está $200 por tonelada, o preço da soja, entendeu? Tá super saudável, né? A balança comercial brasileira vai ser uma balança comercial super expressiva, né? E ainda assim, tudo bem, o real veio de 5,8 para 5,3, né? Mas, gente, lembra, a gente está vindo de 4, né? A gente vai ter um superávit em conta corrente, muito provavelmente. Então, assim, quando a gente olha, esse 5,3, você pega qualquer modelo de câmbio, ele vai te dizer que o real está barato. Então você fala assim, mas se ele está barato, por que ele está a 5,3? Porque tem algum medo ali. Ele já está refletindo algum medo, ele já está refletindo o que em termos técnicos a gente chama de prêmio de risco. Qual que é esse prêmio de risco? Duas coisas explicam isso. O fiscal brasileiro, que é um problema grave que a gente vai ter que endereçar em algum momento, né? A relação dívida-PIB não ser uma relação dívida-PIB explosiva, e o risco da eleição. A curva de juros te diz a mesma coisa, uma curva de juros super inclinada, né? Então, assim, o mercado já te dá alguns indícios de que existe algum desconforto, e aí você pode dizer, é difícil você destrinchar, o desconforto é puramente fiscal, ele é fiscal mais político, as duas coisas são interligadas, então, na verdade, ele é fiscal e político, né? Certo. E, Arthur, bom, para quem não sabe, o Arthur foi gestor do Verde por muito tempo e, enfim, acho que até você, enquanto você estava no Verde, foi uma época que a gente olhou bastante para equities também, né? E o que a gente viu é que teve uma mudança em relação a equities, a turma olhando um pouquinho mais para a tecnologia, né? Você acha que, de fato, isso foi um cenário disruptivo ou que tende-se a voltar um pouco também para a base aí, para commodities, enfim. O que você acha desse cenário de tecnologia? Olha, essa é uma pergunta assim, que a gente estudou bastante e não tem resposta curta. Eu acho o seguinte, talvez a coisa mais interessante que eu tenha visto nesses 25 anos de carreira do ponto de vista de análise de empresa seja o surgimento desses novos modelos de negócio disruptivos, né, que a gente chama de plataforma, né? Então, assim, uma plataforma, um Google, uma Amazon, um Facebook, ele muda o ambiente competitivo não só dentro do setor de tecnologia, mas para todos os setores, né? Quando você pensa na Apple fazendo um cartão de crédito, quando você pensa na Amazon fazendo pilha ou produtos de consumo, né? Então, assim, de verdade, o que acontece é que essa disrupção e essa capacidade que essas empresas têm de acessar o consumidor diretamente muda o ambiente competitivo para as empresas de consumo, entendeu? Se você parar para pensar, a tecnologia muda a demanda por ativo imobiliário. Por quê? Porque agora tem muitas empresas que vão fazer home office. Então, se você tinha um prédio de escritório, algumas delas você vai ter uma vacância um pouquinho maior, por quê? Porque algumas empresas vão estar de home office. Então, a tecnologia ela muda a dinâmica competitiva de uma série de setores, não só do setor de tecnologia. Mas falando especificamente do setor de tecnologia, que é a questão, olha, a gente tem ou não tem uma bolha, né, que é a questão relevante para o setor de tecnologia, né, dado o que aconteceu. A gente teve meio que a tempestade perfeita para o setor de tecnologia do ano passado, positiva, que era, olha,
Você tinha um setor que já crescia, né? Você deu renda para as pessoas e você disse para as pessoas, você não pode gastar essa renda, entendeu? No varejo físico, por exemplo. Então você vai ter que gastar no varejo online, você vai ter que gastar na Netflix, você vai ter que gastar no Disney Plus. Então assim, você deu uma demanda para essas plataformas de tecnologia que era uma coisa que a gente não tinha visto. O varejo online ele ganhou em termos de market share nos Estados Unidos em 6 meses o que ele tinha levado 8 anos antes para ganhar, né? Tudo bem, ele vai perder um pedaço disso quando a gente reabrir os shoppings, etc. Tal, mas assim, uma parte disso é permanente. Só você vê no Brasil o que o Mercado Livre investiu em infraestrutura de logística, o que a Amazon investiu em infraestrutura de logística e entrega. Isso aí não vai voltar, né? Então as entregas estão agora entrega no mesmo dia, peça em reserva. Então assim, isso vai fazer com que você substitua um pedaço do seu consumo do varejo em loco pelo varejo online. Mas quando você olha o setor de tecnologia, eu acho que um grande erro que as pessoas cometem é você dizer que o setor de tecnologia é uma coisa só, ele é uniforme, ele não é. Eles são vários grupos e a gente tem uma preocupação muito grande, vamos dividir assim em 4 grupos, tá? Você tem o setor de semicondutores, tá? Tudo que entra em celular, esse tipo de coisa, memória e tal, que é um setor cíclico, né? Está faltando no mundo, mas é um setor com características muito específicas, ele tem ciclos de demanda e oferta, né? Você tem o setor do que a gente chama da tecnologia antiga, vamos colocar aí IBM, esse tipo de coisa, que eram os líderes de tecnologia no passado, perderam essa pernada de inovação e hoje em dia não tem grande crescimento de receita, algumas delas têm receita estável, algumas delas têm receita caindo ao longo do tempo. Então, ali, acho assim, você vai até discutir a relação valor-preço sobre valor intrínseco, mas ali, assim, dizer que tem bolha ali, eu acho... né? Você tem, aí sim, você tem as empresas conceituais. O que é uma empresa conceitual? Inteligência artificial, computação em nuvem, tudo isso negocia a 100 vezes receita, não é nem a 100 vezes lucro. Impressionante. E aí você fala assim, poxa, aí eu tenho problema da falácia da composição, porque todo mundo diz assim, olha, dentro desse grupo vai sair a próxima Google, vai sair a próxima Facebook. Verdade, muito provavelmente verdade. Mas uma em cada 100 vai virar uma Facebook. Você não vai ter 100 Facebook, você não vai ter 100 empresas de $1 trilhão, de $1,5 trilhão, né? Então, quando você olha para isso, você fala assim, olha, na verdade, ali dentro desse grupo, ou você é muito, muito bom em stock picking ou você está errando na média, né? Porque é a falácia da composição. Então, a gente tende a evitar esse grupo de hipercrescimento. E aí você tem as mega cap tech, né? Estamos falando das plataformas, das Facebooks, das Googles, das Amazons da vida. Tira a Amazon desse grupo e fala de Facebook, Microsoft, fala de Google ou de Alphabet, né? Quando você olha o valuation dessas empresas, ele está alto, como o valuation do mercado acionário no mundo inteiro está alto, para um mundo de juro baixo, mas ele está absurdamente alto. Você pode olhar e falar o seguinte, olha, tem uma bolha ali? Pô, Natália, acho que não, cara, porque quando você olha, o múltiplo de Google ou de Alphabet, ele é comparável com o múltiplo de Caterpillar ou Deere, de empresas que são fundamentalmente diferentes, que são ótimas empresas do setor industrial, mas que são capital intensivas e têm um crescimento estrutural menor, né? Então, quando você olha para isso, eu acho que as mega cap techs, a minha maior preocupação não é valuation, a minha maior preocupação é o ambiente regulatório, elas terem ficado tão poderosas e tão grandes e gerarem tanto caixa que em algum momento você tem uma ação antitrust mais violenta por parte do governo norte-americano. É engraçado olhar essa relação das empresas de tecnologia, né? E algumas empresas que não se enquadram nem necessariamente como tecnologia, mas acabam se colocando como empresa de tecnologia para ter um múltiplo maior, né? Então, a gente viu esse mercado de IPOs completamente em ebulição aí nos últimos meses. Você acha que isso vai se ajustar um pouco, que essa janela vai fechar ou tem espaço para continuar aberta por mais tempo? Olha, eu acho o seguinte, é muito tentador, mas uma regra que a gente tem que lembrar sempre que é o seguinte, uma empresa, isso ficou muito claro para a gente, uma empresa tradicional, mas sem programadores numa sala, não vira uma empresa de tecnologia, né? Pega o Walmart. A primeira tentativa do Walmart de competir no e-commerce, ele botou toda a área de tecnologia dele em Bentonville, no Arkansas, que é a sede do Walmart, né? A área foi engolida pelo gigante Walmart, pela logística, compra, etc. Então, assim, não deu certo. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar a área de tecnologia dele e mandar para Nova York
que é longe da sede, para poder tratar aquilo de uma forma separada. Onde entendeu? também tem mais empresas de tecnologia, inclusive. Né? Isso, entendeu? Quando você chega para um programador, assim, não tenho nada contra, entendeu? Bentonville é um lugar ótimo, mas você chega para um programador, um cara que se formou em Stanford, um cara que se formou... Quer trabalhar em Bentonville, no Arkansas? O cara fala, pô, não, valeu, obrigado, entendeu? Agora, quer trabalhar em Nova York? Quero, entendeu? Então, assim, de verdade, então, o que está muito claro para a gente... E acho que essa é uma coisa importante para todo mundo que investe em ações que estão tentando fazer esse movimento em tecnologia. Olha, não basta você contratar 100 programadores, você tem que efetivamente mudar a forma de pensar da sua empresa. Tá? E isso é uma discussão super interessante que a gente teve uma vez com a Coca-Cola sobre isso, né? Sobre como que você lida com disrupção, com mudança de modelo de negócio. E o RI da Coca-Cola falou para a gente uma coisa que me marcou. Ele falou, olha, o que a gente chama de competição da porta para fora, da disrupção, de tentar descobrir como é que eu compito com como é que eu lanço os novos produtos num mundo que cuja minha marca e a visão da minha marca é determinada pelo que o consumidor vê na Amazon, pelo que ele vê na Google. Eu acho que a gente já aprendeu a fazer isso, a gente está aprendendo a fazer isso. Ele brincou e falou, poxa, mas sendo sincero com você, a dureza é da porta para dentro. Porque eu tenho 15 mil funcionários aqui em Atlanta que eu tenho que convencer a trabalhar de uma forma diferente, a não trabalhar em silos, a trabalhar de outra forma, a trabalhar de uma forma muito mais dinâmica. E essa parte é super difícil. Essa parte é super difícil. Então imagina o seguinte, você pega das empresas que estão tentando fazer essa mudança de paradigma tecnológico, metade não vai entender a mudança da porta para fora, né? Então a metade não vai conseguir se adaptar na velocidade necessária, né? O Jack Welch, que era o CEO da GE, ele falava, olha, se a mudança do lado de fora é mais rápida que a mudança do lado de dentro, o fim da sua empresa está próximo. Eu acho que metade das empresas que estão tentando fazer essa mudança não vai se adaptar. Da outra metade que se adapta da porta para fora, ela tem o desafio de se adaptar da porta para dentro, que é montar uma estrutura que, dado que você conseguiu entender o paradigma de mudança tecnológico, que a sua estrutura não seja um empecilho para isso, né? Então, assim, e aí eu acho que ainda metade das empresas vai falhar. Então, sobram 25% das empresas só que vão conseguir fazer essa mudança tecnológica de forma eficiente. Sim. Em relação aos empregos ofertados, Arthur, você acha, especialmente aqui no Brasil, falando que a gente sabe que a gente vive uma outra cultura em relação à tecnologia, o país ainda tem muito para caminhar até chegar no nível dos Estados Unidos, por exemplo. Mas você acha que as pessoas vão conseguir se adaptar a essa nova... A esses novos cargos que demandam mais mão de obra voltada para a tecnologia, até programação, enfim, ou como é que você acha que isso vai acabar se acomodando aí? Você sabe que essa é uma das grandes preocupações que eu tenho, não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Se você pensa para o mundo daqui para frente, tem um paper famoso da McKinsey que fala o seguinte, olha, metade dos trabalhos que a gente realiza hoje podem ser automatizados num horizonte de 20 anos. Né? Então você imagina uma taxa de desemprego de 50%. Né? Então a pergunta é, o que a gente tem que fazer com a mão de obra para que ela não sofra, né, esse desemprego estrutural que a automação vai trazer? Né? Aí as características são muito claras, tá? Você tem que reformar o sistema de educação, porque o nosso sistema de educação ele é desenhado por um processo fordiano de produção, entendeu? Você chega lá, você ensina o cara matemática, você ensina o cara tarefas que a gente chama de repetitivas, a tabuada de 9, de 8, de 7, a tabela periódica, começa no hidrogênio, aquela coisa toda. A demanda do mercado de trabalho do futuro, isso está muito claro também. Ela vai requerer capacidade cognitiva, vai requerer que você seja capaz de interagir em grupo, tá? E de interagir em grupo de forma remota, né? Então você vai ter que interagir com um cara que está no Japão e com um cara que está na Austrália e com um cara que está aqui no Brasil, entendeu? E esse grupo vai ter que resolver problemas difíceis de ser resolvidos. Então o que a gente tem que fazer a nível global é mudar os sistemas de educação de forma que eles sejam adaptados às necessidades da próxima mão de obra. Eu estava conversando com o college advisor do meu filho e ele falou, olha, a dificuldade que o seu filho vai ter, meu filho tem 18 anos, mais velho, é que estatisticamente a gente estima que na carreira dele ele vai ter alguma coisa entre 7 e 8 profissões, metade dessas 7 ou 8 profissões que ele vai exercer ao longo da carreira dele, 3 ou 4 ainda sequer existem. Como a profissão de, entendeu, blogueiro não existia no passado, entendeu? Youtuber não existia no passado. Então a pergunta é,
como é que você prepara uma mão de obra para o emprego que você sequer sabe qual é? Né? E a resposta é sempre flexibilidade. Você tem que dar para as pessoas a capacidade de aprender. Não é assim, olha, dá para ele um conhecimento estático, decora aí a tabela periódica, entendeu? Decora todas as reações de química orgânica. Não, olha, aprende a pensar, aprende a aprender. Vai ter que realmente ter uma reforma aí no sistema de educação, né? Exatamente. Que pra gente é um desafio. Acho que para o mundo inteiro. Acho que essa talvez seja a minha maior preocupação para o Brasil. Né? Porque acho que vários locais no mundo já entenderam isso e já estão ajustando os seus sistemas de educação. Quando você vê o que está acontecendo na China, por exemplo, a gente voltou para a China, em termos de educação, é fenomenal o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo em termos de educação, e poxa, estamos falando de uma população de 1,4 bilhões de pessoas, né? Então, assim, a grande dificuldade que a China tinha é que, poxa, é fácil você ter um professor de matemática fantástico em Beijing. Poxa, mas em Urumqi, entendeu? Na Mongólia, é muito difícil você ter uma boa escola. Então, eles estão usando a tecnologia para trazer isso, entendeu? E pegar o melhor professor que está em Beijing e dar uma aula em Urumqi remota, e eles estão trazendo a tecnologia para isso, estão botando isso tudo. Então, um professor, ou melhor professor, que dava aula para 100 alunos, agora ele dá aula para 100 mil alunos. Então, assim, você trazer a tecnologia, claramente é a solução para isso. Alguns países estão incorporando isso muito mais rápido, acho que no Brasil a gente ainda está bem lento nisso, infelizmente. Interessante. Mas dito isso, Arthur, o que você acha que são os principais cavalos para a gente olhar com atenção, tanto no Brasil quanto no mundo? Em termos de posições, em termos de... Olha, eu acho que nesse mundo onde a gente lida com a recuperação e depois a incerteza, estou falando de Brasil, mas eu acho que, primeiro, a gente olha ali na XP o portfólio a nível global, então a gente olha realmente um portfólio integrado. Você tem que ter 4 elementos, que são 4 elementos para a gente, são 4 pilares, e aí depende muito da sua aversão ao risco, da aversão ao risco do seu cliente, mas você tem que ter 4 pilares, que são os 4 legos que você vai usar para construir o portfólio. Percentual a gente vai discutir dependendo da aversão ao risco de cada cliente. Primeiro, no caso do Brasil, você tem que isolar o seu portfólio de choques inflacionários. Infelizmente, se tem uma tecnologia que a gente domina no Brasil, é a tecnologia de gerar inflação. Né? Então, assim, é só você ver, o IPCA esse ano vai ser próximo de 5. Né? Então, quando a gente olha para isso, você ter títulos públicos, as NTNBs, né? A gente não tem muita coragem de correr risco de duration, né? De ir para 2050, mas você tem uma NTNB em 2026, 2028, né? Ela te paga a inflação mais 3,4, mais 3,8, faz sentido. Assim, uma coisa eu garanto para você, o juro de longo prazo no Brasil ele não é 4,5, ele pode não ser 4,5 por bem ou por mal. Ele não é 4,5 por bem porque a gente aprova uma série de reformas necessárias, tem o fiscal controlado e aí o juro de longo prazo cai, ou por mal porque a gente entra em uma plataforma populista, perde o controle do fiscal, perdendo o controle do fiscal, a gente entra num cenário parecido com a Argentina, onde o cara coloca o juro 55, a inflação é 60, o cara coloca o juro 60, a inflação é 65. Né? Então, assim, você está protegido, você tem o componente IPCA nesse momento, faz sentido para a gente. Tá? Então, você ter a B26 ou a B28, acho que é um dos grandes pilares. O segundo pilar são as boas empresas, as boas empresas brasileiras. Né? Mas você fala assim, poxa, Arthur, mas você não falou que 2022 vai ser um ano mais volátil, um ano mais complicado? Natália, falei, mas de verdade, as boas empresas brasileiras ganharam dinheiro na década de 90, que era ordens de magnitude mais complicadas do que hoje. Então, assim, eu brinco que o empresário brasileiro ele sofre de darwinismo corporativo. Né? Assim, se você é empresário no Brasil nos últimos 30 anos e você sobreviveu, você já pegou confisco de conta corrente, inflação de 90% ao mês, entendeu? Depreciações cambiais, entendeu? Brutais. Então é que nem você pegar, entendeu? 1.000 pessoas, coloca numa sala com um vírus e 30 dias depois você tira quem sobreviveu. Quem sobreviveu é imune, entendeu? O empresário brasileiro, a gente olha empresas no mundo inteiro, a gente tem uma classe empresarial muito boa, muito dinâmica, muito competitiva. Então as boas empresas do setor privado, a gente não tem muito apetite para as empresas do setor público, porque elas sim são muito influenciadas para o risco eleitoral de 2022. Né? O terceiro pilar é você, e a gente na XP já tem falado muito sobre isso, ter arquitetura aberta e escolher os bons gestores. Né? Você escolheu o Luiz Stuberger, o Rogério Xavier, poxa, os caras são brilhantes
e já navegaram muitas crises, né? Eles já navegaram crises de todas as formas, né? O Luiz faz isso há 40 anos, o Rogério faz isso há 30 e poucos anos, né? Então, quando a gente olha para isso, né, você fala assim, poxa, tá com essas pessoas, tá junto dessas pessoas, não só na gestão do portfólio, mas também trocando ideia, também, entendeu? Adquirindo capital intelectual, também tendo eles dividindo as preocupações com a gente, dizendo, olha, estou preocupado com isso, estou vendo isso, assim. Esse é um modelo muito poderoso, que é você pegar os cérebros que estão lá na XP e você colocar junto com os cérebros que estão lá de fora, e tem grandes gestores, né, tanto no Brasil quanto lá fora, e você criar essa massa de capital intelectual e usar essa massa de capital intelectual na gestão dos portfólios, faz todo sentido do mundo. E o quarto elemento é a diversificação internacional. Você pode até não acreditar em absolutamente nenhuma das minhas preocupações em relação a 2022. Falar, Arthur, olha, está tudo errado, 2022 vai ser um ano tranquilo, a gente vai ter uma eleição boa e vai eleger um presidente reformista. Ainda assim, você deveria ter uma diversificação internacional. Por quê? Dois motivos, quer dizer, primeiro, quando você olha, a gente fala para o Bovespa tem ótimas empresas, mas o Bovespa ele tem uma limitação setorial importante, que é a gente ainda não tem as empresas e os setores de crescimento estrutural de longo prazo, né? Então, estamos falando de tecnologia, como você falou, poxa, a quantidade de dados que a gente produz no mundo dobra a cada 2 anos, né? Então, assim, quando você olha para o setor de tecnologia como sendo, entendeu, um setor que depende fundamentalmente de dados, da organização da informação, você acha que esse setor daqui a 10 anos vai ser quantas vezes maior? Ele vai ser ordens de magnitude maior. Então, ele tem um crescimento, entendeu, durante 10, 20, 30 anos. O setor de saúde, né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza é a demografia, a população global está envelhecendo, né? Quando a gente envelhece, a gente consome mais, entendeu? Remédio, e a gente está indo para cada vez mais para a medicina personalizada. Então, você olhar e você agregar esses setores ao seu portfólio, completa o seu portfólio no Bovespa. Por quê? Porque o Bovespa ainda não tem, agora estão trazendo empresas de setores de mais crescimento e tal, mas a gente ainda não tem. Você ter, de forma geral, assim, eu penso o seguinte, a forma de criação de riqueza no mundo mudou. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa nos grandes bilionários da virada do século XIX para o século XX, você pensa no Rockefeller, petróleo, Cornelius Vanderbilt, ferrovia, Andrew Carnegie, aço. Né? As grandes empresas hoje em dia são empresas de capital intelectual. Né? Então você tem que ter essas empresas de capital intelectual e elas estão mais lá fora do que aqui dentro. E a segunda dimensão, que é uma dimensão importante, é a dimensão geográfica. Você poder investir na Ásia como um todo, incluindo a China, né? Faz todo sentido. Por quê? Porque também é uma região que vai continuar crescendo ao longo do tempo, porque é um crescimento mais sustentável, que é crescimento via produtividade. Né? E a Ásia tem uma coisa interessante. Ela conseguiu fazer um movimento que é um movimento que não é trivial, que a América Latina não fez, por exemplo, que é criar grandes franquias globais. A América Latina tem algumas, tá? Mas quando você olha hoje em dia, por exemplo, e fala em semicondutores, né? A Taiwan Semiconductor é um líder mundial. Quando você fala em empresas de consumo e tecnologia, a Samsung é uma empresa super competitiva. Quando você fala em consumo, a indústria Unilever é uma empresa super competitiva. Quando você fala nos super apps, né? Aquilo que agrega todos os apps que estão dentro dos nossos smartphones, né? Poxa, você está falando de Alibaba, você está falando de Tencent, eles são tão tecnologicamente avançados quanto a Amazon, quanto a Google, né? Então, a Ásia ela deixou de ser só um tema e ela passou também a ser grandes franquias que você consegue comprar boas empresas, né? Então, assim, isso faz todo sentido para a gente. Legal. Se eu puder adicionar um pilar que a gente gosta de olhar bastante aqui na Nau são os investimentos alternativos, né? Claro que são muito mais complexos, mas acho que para o investidor ter, sei lá, de 1 a 5% do portfólio em alguns investimentos alternativos, diretamente em empresas, em club deals, acho que pode fazer sentido também, né? Faz todo sentido. Você tem toda a razão, entendeu? Os portfólios brasileiros, a gente está vindo de um mundo onde a gente tinha a trindade impossível no CDI, né? Que o CDI ele era liquidez diária, juro real alto, né? Então, assim, quando você olha para isso, poxa, um negócio que te dava liquidez diária, juro real alto com volatilidade zero, os portfólios brasileiros ainda têm essa inércia de serem muito, entendeu? A gente brinca que são os órfãos do CDI, né?
Não, de verdade, olha, você vai ter que fazer algumas escolhas daqui para frente se o Brasil virar um país normal, né? Do ponto de vista de investimento. Você quer ter retorno mais alto? Você vai ter que ou incorrer em risco de volatilidade ou abrir mão de liquidez, que é a questão dos private equities, né? Então, assim, não adianta você achar que você vai conseguir se esconder no CDI e ter os retornos que você teve no passado. Isso não existe, não vai existir, a não ser que as coisas deem muito, muito errado. Então, assim, mas não acho que esse é o caso. Então, os investimentos alternativos, você ter os bons gestores de private equity, você ter club deals, ser capaz de investir em empresas estágio pré-IPO, coisas assim, faz todo sentido do mundo. Muito legal. Bom, e agora uma última pergunta que eu particularmente adoro. Você tem algum livro para recomendar para gente? O que você tem lido no dia a dia? Inclusive podcasts também, que eu também adoro e eu acho que a turma também gosta. Olha, aí você pegou no meu ponto fraco. Eu sou um leitor ávido, assim, eu leio compulsivamente, né? Então, eu até trouxe um presente para vocês de um dos livros mais legais que eu li recentemente, do Morgan Housel. Legal. Obrigada. A tradução, eu não gostei muito da tradução para o título em português, que ele chama de Psicologia Financeira, mas em inglês é The Psychology of Money, né? E é um pouco de um dos temas que eu gosto muito de estudar, que é finanças comportamentais, tá? Então, vale a pena ler. Ele te diz muito sobre como o nosso cérebro funciona quando a gente é confrontado com decisões financeiras, todos aqueles vieses que vêm desde a literatura lá do Kahneman, Thinking Fast and Slow, etc. Então, ele coloca isso de uma forma muito elegante, de uma forma muito simples, tá? Então, assim, é bem bacana, porque um dos grandes erros que eu vejo, assim, alguns gestores cometendo, que são caras que são tecnicamente fenomenais, né? O cara tem um modelo de como funciona o mercado de forma fenomenal, mas ele não se preocupa com como que o processo de decisão dele acontece, né? Com como que você reage quando você toma um susto, quando você perde dinheiro, quando a bolsa está caindo 5%, entendeu? Quando o juro nos Estados Unidos está subindo. E isso é tão importante quanto o conhecimento técnico, claro, né? Então, o teu lado de você se conhecer, de você entender como é que dentro do seu processo de formação de ideias, como é que ele funciona e como é que você reage em determinadas situações. Olha, a literatura de finanças comportamentais mostra pra gente que a gente tem vieses, ou seja, a gente toma decisões de forma viesada, de forma incorreta, consistentemente em algumas situações. Você saber que esses vieses existem e aplicar algum tipo de rotina que minimize esses vieses faz todo sentido do mundo. Com certeza, muito legal. Bom, Arthur, obrigada pelo papo, foi muito esclarecedor, realmente muito rico, e a gente fica por aqui com mais um Now Talks. Poxa, obrigado, super obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo que está vendo.